Josué faz de novo conceito com o povo. Capítulo 24, versos 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa servimos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. E o Senhor espelhou diante de nós a todas essas gentes, até ao amorreu, morador da terra, também nos serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a outros deuses, então se tornará a vós, fará mal, e vos consumirá depois de vós fazer bem. Então disse o povo a Josué: não antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmo de que vos escolheste ao Senhor para servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e observaremos e obedecemos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs estatuto e direito em Siquém, a pedra do testemunho. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. A morte de Josué e de Eleazar. E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todo o dia de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda viveram muitos dias de Josué, e sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Hermó, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no seu outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Livro do profeta Oséias. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Ibere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias,
Disse, pois, o Senhor a Osés: vai, toma uma mulher. E foi, tomou a Gomer, filha de Dibraim. Ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Ele disse: põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo que lhe tirarei. Mas a casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado, a Lo-ruama concebeu e deu à luz um filho. E depois de haver desmamado, Lo-ruama concebeu e deu à luz um filho. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá, no lugar onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, se lhe dirá: vós sois filho do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossa irmã Ruama: contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios dentre os seus peitos, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve se torna torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã e o meu linho, e o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-lo-ás, mas não o achará. Então dirá: ir-me-ei, tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei, e a seu tempo tirarei o meu grão e o meu mosto no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e o seu sábado, e todas as suas festividades. E devastarei a sua vida e a sua figueira, de que ela disse: esta paga que me deram a meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, as bestas feras do campo as devorará, e sobre
Ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, o vale de Jacó, por porta de esperança, e ali cortará como nos dias da sua mocidade. E como no dia em que subiu da terra do Egito, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Baalim, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles a aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, conhecerás ao Senhor, e acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel, e semeá-lo-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Ló, Ruama, e Ló a mim, direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. E o Senhor me disse, vai outra vez a uma mulher idólatra, e dá ao seu amigo, e adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses, e ame os bolos de uvas. E comprei para mim por 515 peças de prata, e um homem de cevada, e meio homem de cevada. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão o Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor, e a tua bondade no fim dos dias. Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade e ignorância e malícia do povo. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem e perjuram. Perjurar e a mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios, por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite. E destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente.
Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do Deus dos céus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os solteiros, debaixo do carvalho e do alã e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostituição se desviam e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não te faças culpado. Judá, não venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven. E não jurei, dizendo, vive o Senhor. Porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro no lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa. A sua bebida se foi, eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas e envergonham-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Ouvi isto, ó sacerdote, e escutai, ó casa de Israel, escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que foste um laço para Mispá e rede estendida sobre Tabor. Os transviados têm descido até ao profundo na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Eu conheço a Efraim e Israel, não se me esconde, porque agora tem prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Não quer ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles, e não conhece ao Senhor. A soberba de Israel testificará, pois no seu rosto Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Alevosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Aven. Após ti, ó Benjamim, Efraim será para a assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que certo está. Os príncipes de Judá são como os que traspassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jareb, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá.
eu despedaçarei, ir-me-ei embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele respondeu e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca. Os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Mas ele transpassaram o concerto como Adão. Eles se portaram elevosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue, como horda de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa quando eu removei o cativeiro do meu povo. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque cobraram a falsidade. O ladrão entra e a horda dos salteadores roubam cá fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. De agora, pois, os cercam, as suas obras diante da minha face estão, com a sua malícia, alegram ao rei com as suas mentiras, aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear fogo, desde que amassou a massa até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o exército, com a exaltação do vinho. Eles estendeu a sua mão com os escarnecedores. Porque como um forno aplicaram o coração, emboscando-se toda noite, dorme o seu padeiro. Pela manhã arde como fogo de chama. Eles estão todos quentes como um forno, e consome os seus juízos. Todos os seus reis caem, ninguém entra a eles. Entre eles há que me invoque. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um leão, é um bolo que não foi virado. Estrangeiro lhe comeram à força. E ele não sabe também, as cãs se espalharam sobre ele e não o sabe. E a soberba de Israel testificará em sua face. Todavia não voltarão para o Senhor seu Deus, nem o buscarão em tudo isto. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invoca o Egito. Vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como a ave do céu os farei descer. Castigá-lo-ei conforme ao que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim.
Eu os remi, mas disseram mentira contra mim, e não clamaram a mim com o seu coração, mas davam uivos nas suas camas para o trigo e para o vinho, e se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador, caem a espada os seus príncipes, por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. O castigo está próximo. Põe, ó trombeta, a tua boca. Vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel sujeitou bem, o inimigo perseguindo-a. Eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram o príncipe, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel. Um artífice o fez, e não é Deus, mas um pedaço será desfeito, o bezerro de Samaria, em pedaços. Porque semearam ventos e cegarão tormentas, não há searas e arva, não dará farinha se arder, tragarão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações, como um vaso em que ninguém tem prazer. Porque subiram a Assíria como um jumento montês, por si só mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu as congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga do seu rei, dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. O pecado de Israel e a sua consequência. Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos, porque te foste do teu Deus como uma meretriz. Amaste a paga sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhe faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para eles suaves. Os seus sacrifícios para eles serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite, não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Memfis os sepultará, o desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança, espinhos haverão nas suas moradas. Chegará os dias da visitação, chegarão os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, também abundará o ódio. Efraim era vigia, com meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos. Um inimigo na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças.
visitará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto, vi os vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essas coisas vergonhosas e se tornaram abomináveis como aquilo que o amaram. Quanto a Efraim, a sua glória, como a ave voará, não haverá nascimento, não haverá filho nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque nenhum também aí deles, quando deles me apartar. Efraim, assim como via Tiro, está plantado num lugar deleitoso, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes o Senhor mais que lhe darás. Dá-lhes uma madre que a morte e seios secos. Todas as suas malícias se acham em Gilgal, porque ali os aborreci. Por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora da minha casa. Não os amarei mais a todos os seus príncipes. São rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz. Não darão fruto, sim, ainda que gere, eu matarei os frutos desses desejáveis do seu ventre. O meu Deus o rejeitará, porque não ouvem, e vagabundos andarão entre as nações. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso será um culpado, cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Certamente, agora dirão, não temos reis, porque não temos ao Senhor, que pois nos faria o rei. Multiplicaram as palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto. Por isso florescerá o juízo como uma erva peçonhenta nos regos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porquanto o seu povo se lamentará por causa dele.